Bem, obrigado. Que maravilha, as crianças se dirigindo para o seu local de estudo e os estudiosos. Ô Carlos, você vai sair? Você não vai ouvir a notícia que eu vou dar aqui? Eu ia contar para vocês que eu trouxe uma mensagem, um estudo, na mesma passagem que o Carlos acabou de apresentar. Eu fiquei pensando, eu devo manter ou trocar? Falei, é uma passagem tão instigante, acho que vale a pena estender por 1 hora esse estudo. Não vou chegar ao nível da sua introdução, mas vamos tentar. Muito bom. Que coisa boa estar aqui, gente. Aconteceu esse evento, né? O treinamento. Alguém tem um envelope para pôr aqui? Não. O treinamento para os professores, encerrando com o culto da reforma ontem à noite, e agora a escola dominical. Então, os irmãos me perguntaram ontem à noite, ao final do programa, o que você vai fazer amanhã cedo? Eu disse, até às 11h15 eu vou dormir. Bom, pensando bem, é domingo, se tiver alguma escola dominical na cidade, é bom que a gente participe. E cá estamos, Sandra e eu, nesta classe, que classe bonita da escola dominical. E eu estava pensando sobre qual seria o estudo para hoje. E entre a Bíblia toda, me pareceu oportuno estudar Hebreus 10, 19 a 25. Nós tivemos, de fato, uma apresentação aqui desta passagem. Agora vamos caminhar um pouco mais detalhadamente, porque teremos mais tempo. O Carlos não tinha tempo para se estender muito. Alguém tem Bíblia aí, ou usa aplicativo para abrir? Ou quem está lá é o Vitor? É o Vitor que está lá? É o Vitor. Vocês sabem quem é o Vitor? Eu não sei, porque eu falei, Vitor, eu não sei se eu vendo... Agora eu estou identificando. Eu falava, Vitor, põe essa... Mas não sabia quem que era o Vitor. Bem, nós temos ali, então, a passagem, o começo, que nós vamos estudar nesta manhã. Vamos começar orando. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor trouxe para o nosso meio essa escola dominical em que nós podemos estudar, e nós temos estudado a Tua Palavra. E agora, reunidos aqui para esse estudo, dependemos do Senhor para compreendermos o que o Senhor está nos dizendo. E dependemos do Senhor e do poder do Teu Espírito para vivermos de acordo com o que a Tua Palavra nos ensina. Oramos agradecidos em nome de Cristo. Amém. Bem, foi dito aí, meu nome é Cláudio, né? Você é Carlos. Pronto. E vamos trabalhar. Hebreus 10, 19 a 25. Já foi lido, o texto já foi lido, não precisa ler de novo. Vamos lendo depois à medida em que avançamos. Vamos contar um pouco de história. Alguém aqui gosta de história? Você gosta de história? Posso contar uma historinha? Houve um certo bispo cristão chamado Policarpo. Alguém ouviu falar de Policarpo, bispo de Esmirna? Ouviu falar? Você acabou de ouvir, que coisa. Policarpo, bispo de Esmirna. Ano 155 a 161, por ali, ele foi martirizado. Martirizado, morreu. Por que ele morreu? Morreu por causa da sua fé. Você sabe que essa palavra mártir tem a ver com testemunho. Mártir significa testemunho, né? Porque a igreja entendeu que esses que morriam reafirmando a sua fé estavam dando testemunho, estavam martirizando. A igreja passou a chamar essas pessoas de mártires, porque eles morreram no testemunho da sua fé. Foi isso que aconteceu com Policarpo de Esmirna, por volta aí desses anos que eu mencionei, 155, 161. Bispo de Esmirna. Acontece que naquele dia estavam dando uma grande festa romana, festa pagã, homenagem à deusa Roma.
Essa deusa Roma era personificada pelo César. Então, os cidadãos tinham que lhe tributar adoração. Eles diziam: César é Senhor, sua expressão de adoração. Os cristãos não diziam isso. Dizer César é Senhor, você pode dizer isso, qual é o problema? Não, não. Naquele contexto, era uma expressão de adoração. Então, o cristão não dizia isso. O cristão dizia: Jesus é Senhor. Uma antiga declaração de fé da igreja cristã. E naquele contexto, não era pouca coisa. Então, aquele povo todo se reuniu naquela festa pagã, e a proclamação, a declaração, a expressão de adoração era: César é Senhor. Essas festas pagãs, gente, não eram assim, coisa tranquila, não. Havia muito agito, muita imoralidade, havia violência, eram ocasiões terríveis. Certamente havia muita embriaguez, todo mundo ali envolvido de alguma maneira. Então, de repente, esse dia da festa caiu num sábado. De repente, alguém se lembrou: morte aos cristãos! A festa era para César, e os cristãos se recusavam a adorar César. Então, que tal essa ideia? Morte aos cristãos! E alguém sugeriu que trouxessem o bispo. Se vamos matar aqui cristãos, que tal começar com o bispo da igreja de Esmirna? Tragam Policarpo. E onde é que estava o Policarpo? Sabendo da festa, porque isso certamente vinha sendo organizado, programado nos dias anteriores, né? Sabendo da festa, os cristãos já tinham tomado a iniciativa de esconder Policarpo. Mandaram lá para um sítio, não sei, um irmão presbítero lá devia ter um sítio, e ele ficou escondido lá para não ser pego. Imaginavam que isso poderia acontecer, e aconteceu. O que eles fizeram? Pegaram alguns cristãos e começaram a torturar. Onde é que está Policarpo? Torturaram até um jovem não suportou a violência da tortura e contou onde é que o Policarpo estava. Então, um destacamento militar foi até o local buscar Policarpo. Essa história é terrível. Quando o destacamento lá chegou, Policarpo pediu um tempo para ficar orando, antes de acompanhar os soldados. E o chefe do destacamento bondosamente concordou, porque Policarpo era benquisto. O desejo da massa era o que se expressou, mas na convivência ali, na vida de Esmirna, Policarpo era muito respeitado, era querido, claro que era. E, então, o chefe do destacamento lhe concedeu 1 hora, um período de oração, antes de saírem, de voltarem para o local da festa. Afinal, eles voltaram e o chefe da festa toda ali disse a Policarpo: é muito simples, você só tem que negar Cristo. Só tem que negar Cristo. Você não precisa morrer. Por que você faria isso? É só negar Cristo e você fica com vida. Você estará salvo. E Policarpo disse: por 86 anos eu tenho servido o meu Senhor. Eu não vou negá-lo agora. Então, o soldado disse para ele, o centurião, não sei o que era: você está vendo essas chamas aí? Você vai ser lançado às chamas. E Policarpo diz: você me ameaça com essas chamas? Você está se esquecendo das chamas do inferno, que são eternas. Essas queimam e acabam. As chamas do inferno são para sempre. Bem, ele ficou firme. É por isso que eram chamados de mártires, porque com essa firmeza, que tal isso, Carlos? Olha, a gente se pergunta se a gente faria a mesma coisa nessa hora. Com essa firmeza,
Ele sustentou a sua fé e deu testemunho de Jesus Cristo. E foi amarrado, foi queimado. Era um sábado. E é por causa desse detalhe que eu vou mencionar agora que eu contei essa história. Era um sábado. Mas mesmo sendo sábado, os que trouxeram a lenha para queimar Policarpo eram judeus. Porque havia este ódio contra os cristãos que começou com os judeus. Não era só, claro, os romanos, os pagãos todos queriam queimar os cristãos. Mas essa perseguição começou com os judeus. Você lê isso em Atos 4. Lembra da história? Pedro e João no templo foram lá, foram orar, mas surgiu a necessidade, aquele homem aleijado, aquele homem carente. Pedro disse, não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos, o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O homem se levantou, e foi um espanto, porque fazia mais de 40 anos que ele era um paralítico conhecidíssimo ali, não é? No templo em Jerusalém. E, bom, quando isso aconteceu, foi um agido no templo, e todos queriam ouvir Pedro e João, que começaram a fazer o quê? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho foi o que eles fizeram. Foram presos pelas autoridades. O que é isso agora? Esses homens vêm aqui, que autoridade eles têm para vir pregar aqui? Foram presos. O que podiam fazer com esses homens? Pedro até foi provocativo. Nós estamos sendo julgados pelo bem que nós fizemos a um homem. Você viu que Pedro também não era fácil, né? Bem, não podiam fazer nada com Pedro e João, mas disseram, vocês vão embora daqui e nunca mais falem sobre Jesus, não vão ensinar sobre Jesus, não vão falar o nome de Jesus aqui. Foi esse o começo. Vai falar de Jesus? Os judeus trataram de perseguir. Por que eles perseguiam? Porque Jesus se apresentou como cumprimento, você mencionou isso, o cumprimento das profecias. Que profecias? As que falavam do Messias que viriam. Então ele veio e se apresentou como Messias. Mas não era o Messias que eles esperavam, porque eles tinham uma expectativa equivocada. Como é que é o Messias? Quem será o Messias? Vem Jesus e diz, eu sou Messias. Eles disseram, não é não, só que era. Só que era. Eles resistiram, não é. E aí veio a oposição. Os que reconheceram Jesus como o Messias prometido a Israel, ao povo de Deus, o Redentor do seu povo, formaram então o grupo dos seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, que vieram mais tarde a ser chamados de cristão. E os que rejeitavam, os judeus que rejeitavam Jesus como o Messias, ficaram odiando essa turma, odiando muito. E essa perseguição, como vemos no começo lá em Atos 4, não é? Continuou e se agravou. Quem eram os primeiros cristãos? Quem eram? Hein? Quem eram? Como é que você definiria? Como é que você responderia essa pergunta? Quem eram os primeiros? Responda o que você quiser. O que você quiser, que faça sentido, viu? Apóstolos, boas respostas. Vamos lá. Quem eram os primeiros cristãos? Você disse o quê? Pronto, vamos ficar com essa resposta também. Eram judeus. Alguém discorda disso? Gente, eles eram judeus. É claro, porque Jesus era judeu, pregou o Evangelho ali na sua terra, eles eram judeus. Aliás, João diz isso, ele veio para o que era seu. Ele continua falando o que aconteceu depois, mas ele veio para o que era seu. Os seus eram os judeus, não é? Então, esses convertidos eram judeus e formavam comunidades cristãs no meio dos judeus. Isso não ia dar certo. Como é que podia dar certo? Havia essa animosidade, não deu certo. Não deu. Os judeus que não aceitaram Jesus como Messias, odiavam os judeus que aceitaram Jesus como Messias. O clima não ficou bom, viu, gente? É só ver Atos 4, aquela ameaça. Não podem falar do nome de Jesus. O que é isso? Eu sempre gosto de imaginar que quando Pedro e João voltaram, porque o texto diz que eles voltaram à igreja reunida, né, contar o que aconteceu lá no templo, quando eles voltaram para a igreja,
e contaram, gente, agora nós não podemos mais falar de Jesus, eles proibiram a gente de falar de Jesus. Eu acho que a igreja caiu na gargalhada. Como assim? Igreja de Cristo não pode falar de Cristo? Isso é brincadeira, né? O Salmo 2 diz que Deus ri desses que querem se opor ao Messias. Deus ri. Então, eu acho que é razoável supor que a igreja riu. Deus zomba, Deus não acha graça, Ele zomba deles. É isso que a palavra de Deus ensina, né? Animosidade. Isso existiu, então, entre esse povo. E a história vai avançando, o tempo passa. Hoje nós ouvimos aqui dizer que 5 anos passam. Eu posso testemunhar que é verdade isso. 5 anos passam rápido, né? E essa convivência dos judeus não cristãos, dos judeus com os judeus cristãos, continuou e foi piorando, foi piorando. E chegou ao ponto em que aconteceu isso lá em Esmirna, já lá adiante, anos 155, 160, em que os próprios judeus trouxeram a madeira que foi usada na fogueira, para fazer a fogueira, para queimar aquele velhinho Policarpo de Esmirna. Esse foi um episódio. A perseguição aconteceu amplamente no Império, nós sabemos disso, no Império Romano, ao longo dos tempos. Então, a vida desses crentes, lá no começo, os crentes que eram judeus, porque foi aí que começou a igreja, né? A vida deles não era fácil. Não era sempre que eles punham algum cristão na fogueira, não. Não assim, literalmente. Mas, no dia a dia, sempre tinha um jeito de queimar esses tais cristãos. Por exemplo, prejudicavam os negócios deles. Então, eles tinham uma lojinha, vendiam alguma coisa e ninguém mais ia comprar lá. Esse homem ia à falência. Isso é o que acontecia. Ou ele tentava viajar para algum lugar e não tinha condições de fazer isso, ninguém fazia nada para ajudar, ao contrário, só para atrapalhar. Os relacionamentos ficaram cortados definitivamente. As pessoas não tinham como viver. Morreriam, um chefe de família não tinha como sustentar a sua casa. O que fazer? Alguém tem alguma ideia aí? O que fazer? Aí, quando eu faço essa pergunta, um professor aqui na frente da classe faz essa pergunta, o pessoal fica tentando adivinhar, o que será que ele quer que a gente diga? Não, o que será que ele quer que... Mas o que é que você está pensando? Numa situação dessa, tem ali a comunidade dos judeus, tem os que são cristãos e os que não são cristãos. E esses que não são cristãos estão num aperto, porque não têm condições de sobreviver. O que fazer? Bem, eles pensaram assim, o que fazer? Vamos voltar para o judaísmo, senão vamos ser extintos. Vamos ficar extintos. Foi isso que eles pensaram. Com tanta perseguição, vamos voltar para o judaísmo. Foi aí que aconteceu essa carta aos Hebreus. Por que chama carta aos Hebreus? Porque foi a carta dirigida aos crentes de origem judaica. É claro que nessa altura havia crentes de origem gentia também. Mas essa carta foi escrita aos cristãos de origem judaica que estavam com essa ideia, não dá para sobreviver desse jeito. Não dá para comer, não dá para trabalhar, não dá para fazer nada, não dá para sobreviver. Vamos voltar para o judaísmo. Foi escrita a carta aos Hebreus. E o que é que diz a carta aos Hebreus? Alguém lembra? Hein? Oh, letra gigante. O que é que diz a carta aos Hebreus? Ela diz, portanto, é só o começo dessa passagem. A carta aos Hebreus foi escrita para os hebreus que estavam nessa situação de perseguição e alguns cogitando em voltar ao judaísmo. Foi escrita dizendo para eles o seguinte, não façam isso, não façam isso. Não voltem ao judaísmo. Não façam isso. Não voltem ao judaísmo. Mas o autor da carta faz mais do que dizer isso. Ele diz por quê? Por que vocês não devem voltar ao judaísmo? E a resposta dele é assim,
não podia haver melhor, por isso a igreja reconheceu na carta aos Hebreus, Escritura, palavra de Deus, é Deus falando, porque o que ela diz? Ela diz, Cristo é superior. Não volte, não deixe o cristianismo, porque Cristo é superior. E como é que o autor faz isso? Ele começa dizendo que, bem, Cristo é a revelação de Deus. Deus falou de várias maneiras lá atrás, mas agora Ele falou pelo Filho. Quem quer saber o que é a palavra de Deus, o que diz a palavra de Deus, tem que olhar para Jesus. Vai deixar Jesus? Não pode. É ficar sem a revelação. Cristo é a revelação. E Ele é superior a tudo que o judaísmo pode oferecer. Superior a todas as práticas judaicas, ao culto, como nós aprendemos que era praticado no meio dos judeus. O sistema de sacrifício, o sistema sacerdotal, ele é superior a tudo isso. O sacerdote é um ser humano, tinha o período de atuação dele, aí ele era substituído. Jesus é o sacerdote, Jesus Cristo, o sacerdote para sempre. Ele nem é da ordem de Levi, essa ordem do sacerdócio judaico. Ele era da ordem de Melquisedeque, o sacerdote que não tem origem, não tem fim, sacerdote para sempre. Assim, o autor da carta vai enfatizando isto. Você faria bem em reler a carta aos Hebreus, viu, Luiz? Reler a carta aos Hebreus e pensar isso. Onde e como o autor da carta aqui está mostrando a superioridade de Jesus. Vamos avançando assim e vamos ver. Vamos ver que ele tinha um argumento muito forte. Claro que tinha. Ele está falando do Filho de Deus. Ele está falando da revelação de Deus encarnada. Ele está falando do cumprimento de todas as profecias feitas ao povo de Deus no âmbito da aliança. Ele está falando de Jesus e diz, não abandonem Jesus, não façam isso. Não voltem para o judaísmo, porque o cristianismo é superior. Por que o cristianismo é superior? Porque Cristo é superior. O ponto alto é o sacerdócio. Jesus é o sumo sacerdote. Havia no judaísmo o sumo sacerdote. O que era o sumo sacerdote? É aquele que uma vez por ano apresentava sacrifício pelo povo, por si mesmo e por todo o povo. Então, uma vez por ano, no dia da expiação, o sacerdote entrava no Santo dos Santos. Lembram dessa parte que nós aprendemos sobre o culto no Antigo Testamento? O que significava isso? Bem, vamos explicar essa terminologia, Santo dos Santos. Houve o tabernáculo do tempo do deserto e ele foi substituído pelo templo depois na Terra Prometida, em Canaã. E o templo era o lugar aonde iam aqueles que queriam oferecer um sacrifício ao Senhor. Por que eles tinham que oferecer um sacrifício ao Senhor? Isso já era um anúncio do que viria a acontecer, porque somos pecadores. Lá no começo da criação, após a criação, na queda, o Senhor disse que o pecado seria punido com a morte, pena de morte para o pecado. Então agora não é possível que alguém se aproxime de Deus sem que haja esse pagamento. Só que se cada um for pagar com sua própria vida, não tem ninguém para adorar o Senhor, né? Deus queria um povo para si, então determinou um meio dessa aproximação, vai ser com um sacrifício. Porque com esse sacrifício fica sinalizado o pagamento da dívida, a pena de morte fica apontada ali. Então cada um tinha que se aproximar do Senhor no templo para adoração com esse sacrifício. E o sacerdote é que comandava ali esse processo. Uma vez por ano, porém, era o sacerdote que entrava nesse lugar mais interior do templo e fazia um sacrifício, apresentava um sacrifício por todo o povo, por si mesmo e por todo o povo. Dia da expiação. Todo ano tinha de ter o dia, e tinha o dia da expiação. E Hebreus destaca isso, era algo que tinha que ser renovado, tinha que ser feito de novo.
O sacerdote voltava e entrava ali de novo naquele local. Importante destacar também muito importante destacar, que nesse local chamado Santo dos Santos, a parte mais interior do templo, o sacerdote entrava ali só uma vez por ano. E era só o sumo sacerdote que entrava ali só uma vez por ano. Ninguém mais podia entrar. Vocês sabem que eles eram tão conscientes dessa exclusividade que quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele entrava com uma cordinha presa na perna. Você já pensou se ele tem um apagão ali dentro? Cai. Quem é que vai entrar lá para pegá-lo? Ninguém pode. Ninguém pode. Então eles puxavam, não sei se aconteceu, mas que eles tomavam esse cuidado, tomavam. Essa proibição da penetração no Santo dos Santos era sinalizada também pelo véu. Na entrada havia aquele enorme véu. Véu veda. É isso que o véu faz, né? Então não podia olhar lá dentro e não podia entrar lá dentro. Vejam que esse local era muito significativo. Falava da própria presença de Deus no meio do seu povo, o Santo dos Santos. Deus está em toda parte, em cada canto da Palestina, de Canaã, do planeta, do universo. Deus está em toda parte, mas aquele localzinho era chamado de casa de Deus. Deus não morava ali, não é? Mas representava a presença de Deus no meio do seu povo. O desfrutar da própria presença de Deus era sinalizado ali. Só que era só o sumo sacerdote que podia entrar, entrava uma vez por ano, né? E oferecia sacrifícios pelo povo. Então vem o autor da carta aos Hebreus e diz: Jesus fez isso. Jesus fez isso. Ele é o sumo sacerdote, mas não é um sumo sacerdote que morre e tem que pôr outro no lugar. Não é um sumo sacerdote que todo ano tem que fazer a mesma coisa. Não. Ele é o sumo sacerdote para sempre. E o que ele fez? Ele fez de uma vez por todas. Gente, esse é o Evangelho em Hebreus. Isso é maravilhoso. É o Evangelho em Hebreus. É por isso que o autor da carta diz: vocês não voltem para o judaísmo. Olha só o que nós temos. Onde tem isso? É só em Cristo que nós temos tudo isso. Ele é o grande sumo sacerdote. Bem, atendendo a pedidos, então, vamos à palavra portanto. Muito bom. O autor da carta aos Hebreus faz essa longa, detalhada, cuidadosa, muito bem sucedida apresentação da superioridade de Cristo. Ele faz isto. Tá bom, não há dúvida a esse respeito. Mas e agora? Agora, o que vai acontecer? É por isso que ele diz: portanto, o que vem agora decorre do fato de sabermos que Cristo é superior. Vamos ler aí. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, não lê muito depressa, não. Olha o que ele está dizendo. Quando ele diz tendo, essa construção verbal aí se refere a algo que existe. Por isso ele começou com o portanto, né? Tendo, ele acabou de demonstrar que nós temos ousadia para entrar. Quem pode entrar no santuário? Não é apenas o sumo sacerdote uma vez por ano? Não mais. Essa era a história do judaísmo, do culto, conforme se via lá no Antigo Testamento. Agora nós temos ousadia para entrar no santuário. Como assim? Como assim? O que possibilita isto? Ele diz em seguida: pelo sangue de Jesus. Como é que faz isso? Como é que o sangue de Jesus faz isso? Continua, Vitor, por favor. Pessoal, se todos nós pedirmos juntos, o Vitor muda. Todos comigo. Vamos, Vitor. Não? Caiu a conexão, foi isso. Então, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu pelo véu. Olha, essa linguagem aqui é muito, muito instrutiva. Novo e vivo caminho. Que novo e vivo caminho? O caminho era passar por aquela porta,
o caminho para entrar no Santo dos Santos. O que é isso, entrar no Santo dos Santos? Chegar à presença de Deus. É isso que é. O caminho para chegar à presença de Deus, bem, o sacerdote, o sumo sacerdote, fazia isso só ele uma vez por ano, passando por aquela porta, por aquela cortina, aquele véu. Mas agora temos um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu. Eu gosto dessa linguagem, porque o véu existia para fechar, não era para abrir. Mas Jesus é o véu que veio para abrir, não para fechar. Acesso à presença de Deus. Gente, vocês estão vendo que coisa linda é o cristianismo? Cristo é o caminho para a presença de Deus. Ele não veio para fechar caminho, ele veio para abrir. O caminho estava fechado. Quem podia chegar lá? Só o sumo sacerdote uma vez por ano. E ele tinha que começar oferecendo sacrifícios pelos seus pecados, porque ele não tinha condições em si de estar ali. Não tinha. Aí chega Jesus, porém, e com o seu sangue, viu? Ele não oferece o sangue de animal nenhum, porque eles todos estavam anunciando o sangue que ele ia derramar, o seu sangue. Então, ele chega e, desse modo, abre esse caminho, novo e vivo caminho, por meio do véu. Você lembra da história? Quando Jesus Cristo morreu, o que aconteceu com o véu do templo? Rasgou, partiu-se de alto. É muito importante esse detalhe, de alto a baixo, porque sempre vem aí algum opositor da fé cristã dizer: foi um espertinho que chegou lá e rasgou o véu. Não, espertinho, não foi. Foi de alto a baixo. Foi coisa de Deus mesmo. É claro que foi. Toda essa história é coisa de Deus. Quem é que fez esse plano de redenção? E quem executou o plano de redenção? É Deus mesmo. O véu que separava, já não separa mais. Está certo aí? Pronto. Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Porque foi a sua morte que fez isto. Vitor. Aí a gente precisava de ver as duas coisas ao mesmo tempo, viu? Se você abre, quem tem Bíblia de papel aqui? Bíblia de papel. Porque convém ver a oração toda para a gente pegar melhor a ideia. É que ele usa esse tendo duas vezes. Ele diz, tendo ousadia. Depois, tendo um grande sacerdote. Aqueles autores hebraicos, judeus e tal, o pessoal que cresceu naquela cultura, tinha um jeito de dizer as coisas duas vezes. Você já reparou isso na Bíblia? Especialmente nos Salmos, não é? O salmista fala, por exemplo, sobre o mel e o licor dos favos. Lembra dessa linguagem? O mel e o licor dos favos. O mel é uma coisa, o licor dos favos é outra. Não, ele só está dizendo de outro jeito a mesma coisa. Isso na literatura hebraica chama-se paralelismo. Aqui nós temos o Novo Testamento escrito em grego, mas as mentes eram hebraicas, eram judaicas, não é? Então ele está usando esse recurso lá da cultura judaica. Ele diz, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, tendo um grande sacerdote, está falando do nosso acesso. Está falando da mesma coisa, o nosso acesso à presença de Deus. E o que ele está dizendo a respeito do nosso acesso à presença de Deus aí? Olhando para esse verbo ter, considerando o modo como ele foi conjugado, o que é que o autor está afirmando a respeito do nosso acesso à presença de Deus? Hein? O que ele está dizendo? Olha para o texto. Olha para o texto. Como? Livre acesso. Isso nós temos. Isso nós temos. É isso que ele está dizendo. Tendo, quer dizer, nós já temos. Tendo como temos, e ele acaba de demonstrar que nós temos, porque o véu que separava não separa mais, agora nós temos um novo e vivo caminho, então nós temos. Esse livre acesso, nós temos. O grande sacerdote, nós já temos. E uma vez que temos, então, o que vamos fazer agora? O que vamos fazer? Nós temos acesso para nos aproximar. O que o autor faz em seguida, nessa passagem, é apontar, na forma de uma exortação, apontar o que devemos fazer agora que nós temos acesso à presença de Deus. Viu? Você que tem o texto na sua frente aí, de alguma maneira, olhe só o que vem adiante. É exatamente isso que você encontra aí. Ele começa
com essa introdução, depois de ter apresentado a base para nós crermos como cremos, que Cristo é superior, porque Cristo é o sumo sacerdote. Ele abriu o caminho para nós. Ele nos possibilitou, tornou real esse acesso à presença de Deus. Isso contrasta com o culto judaico. Ninguém podia chegar aí entrando assim, o sumo sacerdote apenas. E só uma vez por ano podia fazer isso. Agora, porém, nós temos acesso, temos ousadia para entrar, não precisa de cordinha na perna, não. Aliás, não tem cordinha na perna, porque ninguém tem que te puxar da presença de Deus, de jeito nenhum. Nós temos acesso, nós temos essa ousadia. Então, agora, o que nós vamos fazer? Vem essas exortações a seguir. O que você está vendo aí? Hebreus. Gente, essa Bíblia tem letra grande. Eu acho até que não vai caber Apocalipse aqui. Onde está? Ah, aqui está. Nessa Bíblia tem também Hebreus 10, 19 a 25. Olha só, vamos acompanhar. Primeiro, deixa eu me governar aqui. Qual é o horário aqui? Você que é o homem do horário aí? 11 horas, tá bom. Então, vejam. E, verso 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximação resolvida. Então, aproxime-se. É isso que ele diz. Você pode chegar, então chega. Você está fazendo o que aí? Aproxime-se, é a primeira exortação. E depois, no verso 23, guardemos firme a confissão da esperança. Quando você lê o texto, veja como os verbos são conjugados, não é? Porque isso explica a linha de... ajuda a entender a linha de raciocínio do autor. Então, olha só, tendo o que temos, o que faremos? Você pode fazer essa pergunta para essa passagem. Tendo o que temos, o que faremos? O que é que nós temos? Temos acesso à presença de Deus, podemos nos aproximar. O que faremos? Vamos chegar, então. Vamos chegar. É isso que ele está dizendo, para começar. Né? Tendo acesso, aproximemo-nos, onde está de novo, gente? Verso 22, aproximemo-nos. 23, guardemos firme a confissão da esperança. E 24, cuidemos também de nos animar uns aos outros. E 25, não deixemos de nos congregar. Olha só, você devia fazer uma listinha para você. Olha só, o que eu devo fazer agora que eu tenho acesso à presença de Deus? Viu? Isso tem que estar na ponta da língua. Tem que estar realmente muito claro e muito presente, muito constante para nós. Porque nós temos acesso à presença de Deus e não acontece nada, isso não existe. Não existe. É muito importante ver o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo. Ele está falando com pessoas que estavam sendo perseguidas pela sua fé, e ele diz, não faça isso, olha o que você tem. Não é para ficar chorando aí porque está sendo perseguido. Olha o que você tem, e olha o que você deve fazer agora que você tem isso. Isso é a vida cristã. Não é uma vida de autocomiseração, estão me perseguindo e tal, o que eu vou fazer? Nada disso, nada disso. Nós temos acesso, ousadia para entrar à presença de Deus, porque Cristo morreu. Aqueles animais que vinham morrendo ao longo dos séculos, anunciavam este que agora morreu. O que tem a ver ele morrer? Ele morreu executado como pecador criminoso. Ele não era. Naquele momento ele assumiu esse lugar. Seu lugar, meu lugar, lugar do povo de Deus. Ora, se não tem mais essa culpa a ser expiada, então agora é chegar, porque não há mais essa barreira entre Deus e o seu povo. Aproximemo-nos. Porém não, além de dizer o que é que devemos fazer agora que nós temos acesso, agora que nós podemos nos aproximar, além de dizer o que é que devemos fazer, ele diz também como. Olha que está no versículo 22, aproximemo-nos com um coração sincero. Vai chegando, mas vê como você está chegando. Com um coração sincero, em plena certeza de fé. Vamos checar nossas convicções. Ontem no culto nós repetimos o credo apostólico, um procedimento da igreja ao longo dos séculos, o credo apostólico. Em que nós cremos? Quais são nossas convicções? Nós cremos sinceramente nisso?
Por exemplo, bem a propósito disto, nós cremos que Cristo é o nosso mediador. Vocês creem que Cristo é o seu mediador? Então aproxime-se. Quem é que busca a presença de Deus ao longo da sua vida porque tem um mediador, tem acesso? Quem é que faz isso? Ou quem é que diz que tem um mediador, que tem acesso, mas se afasta, não se interessa por Deus, não se interessa pela comunhão com Deus? Olha só o que ele está dizendo: aproxime-se com sinceridade, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Na infância, a gente, na hora de comer, vai correndo para a mesa e a mãe diz: vai lavar as mãos. Vai lavar as mãos, tem que lavar primeiro, depois você vem, né? Nós temos de nos aproximar assim. Não podemos simplesmente ir chegando. É por isso que na proposta de culto imaginada a partir das Escrituras pela Reforma, tem aquela parte da confissão de pecados. Por que isso? Porque Deus nos chama para adoração, mas você não pode ir chegando assim com a cara lavada no mau sentido. Você não pode ir chegando assim, né? Não, não pode. Confesse seus pecados, confesse seus pecados. E peça perdão, e então aproxime-se, viu? A aproximação tem de acontecer, mas é com sinceridade, com convicção e com essa purificação. E versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aqui, essa mesma firmeza, mas ela se estende para falar da razão disto ser assim. Por que nós devemos ter firmeza na nossa fé? E por que nós devemos confiar naquilo que lemos, as promessas da aliança, as promessas do pacto? É porque nós nos mantemos firmes na fé? É por isto? Não é mesmo. É porque quem fez a promessa é fiel. Você lembra o que aconteceu quando, lá, a gente lê isso no livro do Êxodo, o povo de Israel estava no Egito como escravo já há 430 anos, e lá um belo dia morreu o faraó. E o povo de Deus clamou a Deus por libertação. Eu acho interessante ler isso, contar que morreu o faraó e o povo de Deus clamou por libertação. Eu fico com a impressão de que já naquele tempo as pessoas achavam que quando muda o governo vai melhorar para o povo. Pode piorar, sempre dá para piorar. Somos testemunhas disso. É difícil. Mas o texto também diz que Deus ouviu a oração do seu povo, porque se lembrou da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. O que quer dizer isso? O que tem a ver a promessa? Tem a ver tudo. Porque aquelas promessas são uma maneira de dizer o pacto, a aliança feita com este povo. Porque quando o Senhor fez a aliança com Abraão, foi com Abraão e a sua descendência, que vamos aprender, é o seu descendente, que é Cristo, diz-nos a Escritura. E em Cristo o povo de Deus é alcançado, é salvo, é redimido. Então, resumindo, o que temos, a libertação que temos e a manutenção que temos, é porque Deus prometeu. O que Ele prometeu, Ele faz. Aliás, Ele sempre faz. Ele é o Deus fiel. Nós vamos nos lembrar disso e vamos ser alimentados em nossa confiança por causa da fidelidade dEle, não por causa da nossa firmeza e tal. Para com isso. Verso 24, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Você se estendeu a falar sobre isso. O nosso irmão Gaio fazia isso. Que maravilha! O bom testemunho de crentes que fizeram isso ao longo do tempo, e a palavra de Deus dizendo hoje para nós, para fazermos a mesma coisa. Olha só como o fato de termos o acesso, Cristo é o caminho que Deus propôs, tem implicações para a nossa vida e para o nosso relacionamento como povo de Deus. Não é só uma questão pessoal, então agora eu posso chegar, pode, e chegue. Mas isso acontece no âmbito do povo de Deus, viu? Não pode achar que você está sozinho, que você é o único crente que tem no universo. Não, nós temos esse relacionamento no âmbito do povo de Deus.
e vamos nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Então, quem chega e sai, nunca se relaciona com ninguém na comunidade, não está exatamente nesse espírito aqui, viu? É preciso que nós nos conscientizemos disso. Conscientizemos, é assim que fala? É. Por causa daquilo que Cristo fez, fomos colocados nessa comunidade e vamos viver em comunidade, em favor do outro, estimulando todos o nosso irmão, nossa irmã ao amor e às boas obras. E no verso 25, não deixemos de nos congregar. Está vendo? Não é de hoje esse assunto. Não deixemos de nos congregar. Eu gosto do que ele diz em seguida, porque mostra o espírito desse autor da carta aos Hebreus. Ele diz assim, como é costume de alguns. Ele está entregando uns e outros aí, viu? Quando ele escreveu isso lá na sua carta, ele lembrou de algumas pessoas que não estavam comparecendo às reuniões do povo de Deus, né? E ele pôs isso, como é costume de alguns. Não façam isso, não façam isso. Agora me digam, qual é o costume de... Ele diz, não deixe de congregar. Então, qual é o oposto de não congregar? Qual é o oposto de não congregar? Hein? Qual é o oposto de não congregar? Quem falou o que ontem? Reunir-se, congregar-se. Congregar-se! Vocês concordam com ele? Tem alguns desconfiados que deve ter algum truque aí além disso. E tem, porque olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, congreguem-se. Não, é isso que ele diz. Não estou dizendo que está errado, porque não está. Não está. Só que não é só isso. Está vendo aí? Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Tem uns e outros aí que estão fazendo isso. Pelo contrário, façamos admoestações. Quer dizer que também não adianta só vir, não é só o congregar-se. Tem a cadernetinha de chamada? Você assinou a chamada aí que eu vi hoje, não é? Você pôs meu nome? Oh, eu estou com falta. Estou com falta. Gente, põe meu nominho aí. Não é só vir, só teu nome, P, presente, compareceu. Não. Acabamos de falar de relacionamentos. É isso que tem que acontecer. É vir, tem que vir, não pode não vir. Porque tem o irmãozinho que falou para o pastor, mas eu sou da igreja invisível. O pastor falou para ele, mas você não é invisível. Não é. Então, tem que vir, tem que participar. Somos uma comunidade, somos um corpo. Igreja, essa ideia. Assembleia dos santos, a comunhão dos santos, tudo por aí. Mas vir e ser parte. Não apenas ser uma presença física ali. Não, o que é para fazer? Façamos admoestações, um admoestando o outro. Agora, meu irmão, tem uma coisa, hein? Se a gente está aqui na comunidade, vários anos, né, eu nunca tomo conhecimento do irmão. Às vezes nem olho, passo direto. Aí um dia o irmão faz alguma coisa que eu acho que está errada, eu chego e lhe digo isso. O que o irmão vai me dizer? Quem é você? O que você sabe a meu respeito? O que você tem a ver com isso? Que interesse você tem em mim? Você nunca passou nem perto. Então, essa ideia do façamos admoestações, é a Bíblia que está dizendo. E é verdade que para isso acontecer, tem de haver o convívio. Porque nós vamos nos aproximando dos irmãos, vamos ganhando a confiança dos irmãos, vamos conhecendo os irmãos. Porque às vezes você vai falar do que você não tem a menor ideia. Se não tem esse relacionamento, não tem a menor ideia mesmo. Tem de haver essa aproximação e haverá então esse conhecimento, haverá esse crescimento, essa interação, coisa maravilhosa. Relacionamento, gente. E agora a gente está começando a falar de igreja, viu? O que Deus fez? Ele mandou um zap lá dizendo, vocês estão redimidos, pronto. Não. O próprio Filho de Deus veio aqui. Você já pensou que humilhação para Deus? Para começar, nascer como nós nascemos, não é? E crescer. E que coisa terrível, aquela trocação de fralda, aquelas coisas, o convívio depois, o bullying na escola, que coisa terrível aconteceu com aquele menino Jesus. E adolescente,
muito, muito, muito duro, mas ele encarnou, viu? Ele encarnou. Para quê? Para nos reunir num povo. Nós vamos encarnar nesse povo, nós temos que encarnar nesse povo, porque foi por isso que ele encarnou, para nos fazer parte desse povo. Então vamos fazer isto, e essas admoestações terão o objetivo de ajudar o nosso irmão, nossa irmã, no crescimento espiritual, a ser mais como ele. E olha só, esse autor aí, ele falou, é costume de alguns, dando uma pontada em uns e outros lá, e agora olha o que ele diz, dando uma pontada em todos. Ainda mais agora que você vê que o dia se aproxima, vem aí o final. Vocês sabem quando? Ninguém sabe. É aí que a coisa pega. Viu? A gente tem que estar preparado, porque vem sem que se possa saber quando. Vai demorar? Alguns que dizem, Jesus está voltando. Não está, porque não vai demorar assim, está voltando. Quando acontecer, entre o começo e o final dessa frase, ele já veio, né? A Bíblia fala de alguns sinais que vão acontecer, fala da vinda, da ação do anticristo. Sabemos disso, né? Mas isso não faz diferença para a questão da prontidão, porque nós não sabemos quando ele vem, mas também não sabemos quando a gente vai. Não sabemos. Eu tive uma experiência difícil no ano passado. Eu tive uns apagões. De repente apagava. Que coisa. Foi complicado. Foi difícil resolver. Afinal, um dia, lá em casa, e acaba de fazer 11 meses, eu tive uma crise que foi um negócio bravo, viu? Não quero assustar você, não. Eu fiquei apagando lá a tarde toda, e a minha esposa tentando me ajudar, não é? Mas eu me lembro, deixa eu terminar a história, depois eu volto para o meio da história. Eu fui socorrido, e não era nada muito complicado, era só arritmia cardíaca, não é? Nada que um marca-passo não resolvesse, tanto que de lá para cá isso não existe mais, eu estou muito bem. E eu sou até capaz de chegar de avião sobre Curitiba, com todo aquele sacolejo que tem, e sem nenhum problema. Graças a Deus foi resolvido, graças à ajuda da minha esposa e de amigos que também participaram dessa ação salvadora. Por que eu estou dizendo isso? Porque numa das vezes em que eu apaguei, que foi umas 5 ou 6 vezes, sei lá, uma coisa assim, numa das vezes que eu voltei do apagão, eu estava consciente, por isso voltei do apagão, né? E sabe o que eu pensei? Eu podia não ter voltado. E isso que acontece às vezes com as pessoas, né? Tem um apagão e não volta, né? O batimento não retoma, porque era questão de oxigenação. Quem é da área aí sabe, né? Não havia oxigenação suficiente, então o cérebro desligava por algum momento. Mas alguém, de repente, não religa e não volta. Eu pensei isso, eu podia não ter voltado. Se eu não tivesse voltado, eu estaria agora com o Senhor. Quem vai reclamar disso, Carlos? Que crente vai reclamar disso? Hein? Estar com o Senhor? Não. Essa é a esperança cristã, essa é a esperança cristã. Mas o autor da carta aos Hebreus está dizendo, gente, pode vir o apagão aí. Quem sabe? Ninguém sabe nada. Tivemos a grande tristeza de perder um irmão, amigo, companheiro do CECEP, colega de CECEP do João Jaime. Ele e a esposa no seu carro, de repente, um assalto, rapto e perseguição da polícia, e fuga em alta velocidade, e eles foram jogados para fora do carro, a mulher teve morte instantânea, a esposa teve morte instantânea, e ele ficou um tempo no hospital e veio a falecer também. Que coisa terrível de dizer aqui numa manhã de domingo, de dia de eleição, né? Que coisa terrível, mas só que é isso, gente, a nossa vida tem imprevistos. Nós podemos passar placidamente sentado no sofá de casa, ou de alguma outra maneira, não importa isso, a verdade, a realidade, o que é universal aqui é, nós temos de estar preparados. Olha só o que diz lá, o dia se aproxima, de um modo ou de outro, o nosso encontro com Ele se aproxima. Olha o que ele está dizendo, pegando lá do começo,
Não deixem o cristianismo, não façam isso, porque Cristo é superior. Como assim superior? Olha, Ele é aquele que proporciona para nós o acesso à presença de Deus. Ele é o caminho, a entrada para além do véu. Então, o que vamos fazer? Vamos nos aproximar, vamos nos aproximar. Vamos ficar firmes na nossa confiança, naquilo em que cremos, nas promessas de Deus, e vamos viver a vida comunitária como Ele quer que vivamos, nessa interação, nessa mútua contribuição, nesse crescimento em comunhão. Por que isso, gente? Porque o dia se aproxima. A gente vai falar com Ele lá no dia, viu? A gente vai falar com Ele. Vejam que a ideia é agitar a igreja, né? Vocês já pensaram, todos nós aqui vivendo no pleno espírito dessa passagem? Que maravilha! Eita, igreja boa! Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém. Muito obrigado, irmãos. Do horário? Passou muito aí? Gratidão ao pastor Cláudio Mar. Temos sido abençoados pela presença dele desde sexta-feira à noite. Acolheu o convite do reverendo Tiago para estar aqui nessa manhã. Eu vou tomar liberdade aqui, meus irmãos, e falar algo muito importante na questão do voo do pastor Cláudio Mar. Nós precisamos sair rapidamente, almoçar, ir para o aeroporto, e essa calma dele me deixa ansioso. Me deixa ansioso. Mas, pastor, foi muita bênção tê-lo aqui conosco, juntamente com a irmã Sandra, que participou também de toda a programação. Que Deus abençoe a vida de vocês, continue usando o irmão nesse ministério de educação, mestre. A palavra de Deus diz que também separa alguns para serem mestres, e o irmão tem sido isso na vida da igreja, não só no Brasil, mas internacionalmente também. Vamos colocar em pé, vamos orar? Assim vamos encerrar a escola bíblica dominical. Acho que esse é o procedimento, né, pastor Lucas? Abaixe sua cabeça, pensa no Senhor. Pai, nós te louvamos por essa manhã. Te agradecemos pela mensagem que recebemos desde o começo, ó Pai, da programação. Agora pedimos ao Senhor que o Senhor aplique aos nossos corações e que nós sejamos desafiados a vivê-la, a praticá-la. Desafiados, ó Deus, a sair do conforto das nossas vidas e lembrar sempre que Cristo já nos deu o acesso ao Senhor. Assim, ó Deus, obrigado por esse dia, e que o Senhor continue conosco, nos abençoando no dia do Senhor, que o Senhor fez, para estarmos glorificando o Teu nome, em nome de Jesus. Recebam a bênção do Senhor, e que a misericórdia de Deus, a graça do Senhor Jesus, e a consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a vida